Oi, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para essa nossa conversa de hoje. Oi, Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Espero que seja uma conversa bem produtiva. Isso. Hoje vamos falar, gente, sobre o que é que nós podemos fazer para diminuir a mortalidade neonatal, que é ainda bastante importante, né, no país. Existe várias ações da ONU e da Organização Mundial de Saúde na tentativa de diminuir essa mortalidade, e o Brasil participa disso, a Sociedade Brasileira de Pediatria participa disso, o Ministério da Saúde, com várias ações que ao longo dos anos vem dando efeito, mas que ainda precisa melhorar muita coisa. E aqui hoje a gente vai conversar justamente do papel de cada um de nós, porque é uma cadeia de ações e de melhorias que a gente tem que instituir para chegar na finalidade, que é essa diminuição da mortalidade. Então eu trouxe até alguns dados aqui para vocês, que eu vou falar e dizer por que é que os bebês adoecem, por que é que os bebês precisam de UTI ou de berçário, e que a grande maioria das vezes são causas evitáveis, né? Aqueles bebês poderiam não estar ali, não precisar estar ali. E a doutora Renata vai falar sobre o berçário, como é que é o funcionamento do berçário, por que é que o bebê vai para o berçário, quando é que precisa de UTI ou de berçário, né? A doutora Renata é pediatra, coordenadora do berçário do Hospital São Lucas. Eu sou coordenadora da UTI neonatal do Hospital São Lucas. E Renata também participa da comissão de humanização do Hospital São Lucas, com trabalhos excelentes, belíssimos, de acolhimento a essas famílias, né? E ela vai falar um pouquinho para a gente desse trabalho também do atendimento humanizado, dessa humanização que é tão importante. É aquela gestação que foi tão desejada, né? E de repente a mãe se vê com seu filho em uma UTI ou no berçário, então é um momento muito angustiante para as famílias, para a mãe, pode causar até uma depressão pós-parto, implicar no aleitamento materno e uma série de outras implicações na saúde materno-infantil. Então é importante que a gente saiba qual o nosso papel, o que é que a gente pode fazer a respeito disso, né, para a gente diminuir esse sofrimento das famílias. Se a gente mandou esse convite para muitos profissionais, né, profissionais também do PSF, estudantes de medicina, de enfermagem. Eu quero que, se alguém aqui trabalha em PSF, trabalha com gestante, as enfermeiras que trabalham com gestantes, ou se tem algum médico que trabalha nos PSFs, pode se manifestar, pode nos ajudar aqui, pode dar sua opinião também, tá? Para a gente ir nessa conversa. E aí eu vou, depois, devagarzinho, eu vou vendo aqui as perguntas ou as colocações. De repente, Renata, a gente pode até abrir assim para alguém que queira entrar também, né? Você dá uma saidinha e a pessoa entra para falar, alguém que trabalha no PSF, que lida realmente com isso, se alguém quiser falar, e a gente abre aqui um pouquinho para vocês, tá? Então, gente, a mortalidade infantil, né, os índices, as taxas de mortalidade infantil, ela é calculada principalmente nas crianças que morrem abaixo de 1 ano, que a grande maioria da mortalidade infantil se dá abaixo de 1 ano.
e dessas, 70% é no período neonatal. Né? Então, a gente tem em torno de quase 3 milhões de nascimentos no Brasil por ano, e a mortalidade infantil desses nascimentos é 23.282. Isso é um dado de 2019. Então, 23 mil bebês, quer dizer, crianças morreram abaixo de 1 ano. Dessas 23 mil, 17.990 foi no período neonatal. Então, para quem não é da área da saúde, o período neonatal é do nascimento até 28 dias de vida. E desses 17.900, 13.600 morreram na primeira semana de vida. E essa mortalidade está diretamente relacionada a patologias da mãe. Então, está diretamente relacionada ao pré-natal, a problemas maternos, ao parto e à assistência logo após o parto. Então, por isso que eu falei que é uma cadeia de ações, né, que tem que ser implantadas para diminuir essa mortalidade. Então, tem que começar desde o pré-natal, desde antes do pré-natal, na realidade, né? Então, a mulher que deseja engravidar já deveria se preparar, não ter uma gravidez indesejada, se preparar em termos de sua saúde, da nutrição, de não ter obesidade, ou se já tem diabetes, hipertensão, que procure um atendimento para estabilizar essas suas doenças pré-existentes, para que engravide de uma forma mais saudável, né? Porque muitas patologias da mãe vão acarretar em problemas do bebê. Problemas de malformações, por exemplo, problemas de prematuridade, né? Problemas... os malformados também é uma grande causa de mortalidade nesse período. Então, essas mortes, elas podem ser reduzidas de acordo com uma boa atenção à gestação, ao parto, ao feto e ao recém-nascido. Então, a gente vê que pelos estudos também, o pré-natal não é um número desejável no nosso país, né? Já tem vários estudos mostrando isso, o número, e assim, é muito discrepante entre as regiões, né? Então, você tem regiões que têm índices bons, de número de pré-natal, e outros não têm. Mas que tem regiões que têm todo o sistema de pré-natal adequado, e há paciente que não procura, né? Então, por isso que precisa dessa educação da população, das mulheres e da família para ajudar a fazer com que essa mulher chegue no pré-natal, procure esse pré-natal. Tem que procurar o pré-natal assim que souber que está gestante, iniciar os exames. Esse pré-natal, o mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde, é de 6 consultas durante toda a gravidez, sendo 1 no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre, ou mais, de acordo com a necessidade, né? Esse seria o mínimo desejável. E não basta só ter o pré-natal, também esse pré-natal tem que ser de qualidade. Tem que ter, por isso que até eu chamei aqui, convidei alguns vereadores para participar, né, até para a gente ver se coloca alguma deficiência aqui da nossa região e se eles podem ajudar, que podem, né? O poder público pode ajudar muito nisso, tendo os serviços adequadamente do pré-natal, tendo o pré-natal de alto risco, o profissional vai identificar a gestante de risco e encaminhar para um pré-natal de alto risco, ter os exames para fazer durante o pré-natal, que são exames baratos, não são exames caros, a maioria é um hemograma, é glicemia, é sumário de urina, né? Não tem necessidade de tantos ultrassons, mas são ações muito simples, muito básicas. É mais barato você melhorar a assistência do pré-natal do que criar UTI neonatal para cuidar desses bebês, né? Então, até num documento recente de 2018 da Sociedade Brasileira de Pediatria, foi colocado que existe uma falta de leitos no Brasil de 3.300 leitos de UTI neonatal. Tá? Então, hoje a gente está vivendo essa pandemia aí do Covid, né? Todo mundo
assustado que não ia ter leito de UTI para as pessoas e tal. Esse problema a gente já vive há muito tempo, há muito tempo. Então, a gente que trabalha nas UTIs, né, Renata, e no berçário, o pessoal que trabalha na UTI do São Vicente, do São Camilo, graças a Deus, hoje nós temos 3 UTIs na nossa região, mas mesmo assim tem dia que tem bebê na fila de espera, esperando uma vaga de UTI e não tem nas 3 UTIs. Porque realmente é deficiente o número de leitos para o número da população. Então, a sociedade, através de estudos, viu que falta 3.300 leitos, que nós no Brasil temos 2,9 leitos por 1.000 nascidos vivos, quando o ideal seria 4 leitos por cada 1.000 nascidos vivos. Então, temos um déficit aí há muito tempo que os bebês sofrem, e as famílias também sofrem com os bebês nas filas de espera por leito de UTI, e muitos morreram também na espera desses leitos, quando que é muito mais barato melhorar a assistência do pré-natal, né? Deixa eu ver que eu peguei mais aqui de dados para vocês, que o número de óbitos, né, tem uma meta da Organização Mundial de Saúde para diminuir o número de óbitos. De 1990, onde os óbitos de recém-nascido de óbito infantil era 153 por 100.000 nascidos vivos, em 2015 baixou para 62 óbitos por 100.000 nascidos vivos. Teve uma baixa de 56%. E a meta para 2030 é que chegue a 30 óbitos por cada 100.000 nascidos vivos, né? Então, tem que baixar aí mais 50% desse valor aí. Porque a gente sabe que a maioria das vezes, 92% das vezes, as causas são evitáveis e depende da gente. E além dessa mortalidade fetal, a gente queria falar da mortalidade materna. Quantas mães morrem por problemas decorrentes da gestação e do parto, né? E também a grande maioria são causas evitáveis. As principais causas de mortalidade da gestante, da mãe, doença específica, hipertensiva específica da gravidez, né? A hipertensão durante a gestação, hemorragias e infecções. Então, que são perfeitamente controladas com pré-natal adequado, sendo vista a pressão arterial, sempre em todas as consultas, sendo detectado os fatores de risco, as mães que são obesas, que já são hipertensas antes, as detecções de infecções através dos exames, sumário de urina, urocultura, hemograma, orientação da mãe quanto dores, dificuldade para urinar, né, dor para urinar, secreções amareladas, esverdeadas, vaginais. A doença hipertensiva da gravidez, ela geralmente acomete a gestante a partir de 20 semanas, então a partir de 20 semanas no pré-natal deve ter essa atenção para a pressão das mães. O diabetes gestacional, que também acomete algumas gestantes acima de 24 semanas, principalmente as que também já têm algum fator de risco, tem obesidade, tem história familiar de diabetes, teve já gestações com fetos macrossômicos, né, acima de 4 quilos, e que é facilmente detectado através da glicemia, que é um exame barato, né? E as hemorragias também, é importante que as mães detectem qualquer hemorragia e procurem o serviço médico. O ultrassom vai avaliar a implantação da placenta, vai avaliar se essa placenta está próxima ao colo uterino, que pode acarretar uma hemorragia durante o trabalho de parto. Então, além de todos os exames simples, o exame mais caro que a gente teria na gravidez seria a ultrassom, né? Mas que hoje em dia, assim, há uma facilidade muito grande de se ter esse serviço de ultrassom. Então, a primeira ultrassom deveria ser feita
com 5 a 8 semanas de vida, onde iria detectar se a gravidez, inclusive ectópica, né, se está no útero realmente, porque a mulher pode diminuir ou pode cessar a menstruação, fazer o exame, o teste de gravidez dá positivo, e essa gravidez, esse embrião está implantado nas trompas, né, que é uma gestação ectópica. E aí, 5 a 8 semanas, vai ver se o embrião está realmente lá no útero, se só é um, se é gemelar. Depois, a segunda, com 11 a 14 semanas, que seria já para ver algumas malformações, que aí os órgãos do bebê já vão estar formados. Também seria para fazer o exame de translucência nucal, que é para ver um edema da região cervical, e pode traduzir a presença de algum bebê mal formado, né? Essa translucência nucal aumentada pode ser um indício de alguma síndrome de Down ou outras síndromes. O sexo do bebê só vai ser visto normalmente a partir de 16 semanas. Depois, com 20 a 24 semanas, o terceiro ultrassom seria também já para identificar algumas malformações que não foram vistas na de 11 a 14 semanas. Ver a placenta, a implantação da placenta, se está ok. Já começar a medir o líquido amniótico, porque algumas doenças da mãe como do bebê podem dar alteração no líquido amniótico. Uma gestante diabética pode ter um líquido amniótico aumentado. Um bebê com a malformação do tubo digestivo, atresia de esôfago, estenose duodenal, algumas malformações do trato digestivo, pode também ter aumento do líquido amniótico, que é o polidrâmio. Como insuficiência placentária, pode dar diminuição do líquido amniótico. O bebê que tem alguma malformação renal ou ausência dos rins também pode dar diminuição do líquido amniótico. Esse ultrassom de 20 a 24 semanas também deve ser feito para medir o tamanho do colo uterino, porque colos uterinos pequenos pode desencadear trabalho de parto prematuro. E aí, se já foi identificado, né, nesse ultrassom que o colo uterino é pequeno, então, muitas vezes já vai ser feita uma cerclagem, desculpa, que é tipo um pontinho que é dado no colo, vai ser orientado que a mãe fique em repouso, vai ser orientado a ela os riscos do parto prematuro, para evitar o parto prematuro, né, que também é uma das principais causas de mortalidade neonatal, que é o baixo peso, que é a criança abaixo de 2,5 kg, que tem a ver com doenças maternas, com doenças da placenta, os prematuros, a asfixia perinatal, que tem a ver também com doenças maternas, mas principalmente durante o trabalho de parto. Então tem que ter uma boa assistência do trabalho de parto, para evitar que esse bebê entre em asfixia. E a asfixia é uma grande causa de paralisia cerebral, de sequelas neurológicas, né, e de prolongamento de internamento em UTI. E as infecções do bebê. Então, são as principais causas de mortalidade neonatal. Baixo peso, prematuridade, asfixia perinatal e infecções. Então, as infecções são preveníveis através de um bom pré-natal, de todos os exames realizados, né? De identificação de bolsa rota, quando a mãe entra em trabalho de parto, de fazer antibiótico oportuno para essas mães, para evitar que a infecção passe para o bebê, por via ascendente, né? E aí, do ultrassom que eu estava falando, o quarto ultrassom seria entre 28 a 32 semanas, que é chamado ultrassom obstétrico, que vê a placenta também, se ela está bem implantada, ver se tem risco de alguma hemorragia, já vai vendo mais ou menos a posição que o bebê está, né? Já seria já para prever mais ou menos o problemas durante o parto em si. Então, esses bebês, quando nascem, né, que precisam de UTI, o seu tempo de UTI vai ser muito variável dependendo da patologia. Quanto mais prematuro, mais tempo vão ficar em UTI. Então, vão para a UTI os bebês abaixo de 1,5 kg,
ou que precisem de suporte ventilatório, né, alguma ajuda para respirar, o oxigênio, os aparelhos, precisam fazer um soro, antibiótico, alguns bebês que têm alguma cardiopatia, que têm algum sinal de infecção. E outra coisa importante também, gente, que é importante as mulheres saberem, as gestantes saberem, que além de todos esses cuidados que tem que ter, de ir ao pré-natal, de fazer todos os exames solicitados, os seus hábitos de vida, né, de não beber, de não fumar, de ter uma alimentação adequada. E já, assim, uma coisa que a gente vê muito é o planejamento do parto, né? Muitas já marcam a cesárea, já fazem a cesárea eletiva, e é uma coisa que não é muito boa para o bebê, né? Então, assim, a gente sabe que também existe uma campanha grande aí da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, em diminuir o número de cesáreas. A cesárea, ela pode ser prejudicial tanto para a mãe como para o bebê. Então, a cesárea não é um parto natural, não é um parto fisiológico, é necessário muitas vezes salva a vida da mãe e a vida do bebê, é preciso realmente, né? Mas é uma cirurgia, a mãe vai ser submetida a uma anestesia, tem os efeitos da anestesia, de todas as medicações que possam ser precisas ser feitas, vai ser cortada, há o risco de sangramento, de infecções. O parto normal, o parto natural, ele prepara o bebê para o nascimento, existe uma série de substâncias que vão sendo liberadas e fazem com que o bebê, é como se fosse um aviso para o bebê que está na hora dele nascer, né? Então aquelas contrações uterinas, o bebê vai se preparando e durante o trabalho de parto, um líquido que está dentro do pulmão do bebê, ele vai sendo eliminado. Ao passar pelo canal de parto, a compressão da vagina comprime a caixa torácica e faz com que esse líquido do pulmão do bebê ele seja eliminado. Ao nascer, o choro do bebê também vai eliminar esse líquido, né? Então é um processo fisiológico importante para ter essa saída de líquido do pulmão do bebê e ele respirar melhor. Então a gente vê muito em cesáreas eletivas, aquela cesárea que a mãe marcou o dia e não estava em trabalho de parto, os bebês nascerem com dificuldade para respirar, com desconforto respiratório, porque ele não estava preparado, né? Como se fosse, ele estava ali de boa e de repente foi tirado, né, do nada. Como assim? Como assim é agora, né? É agora? Então, muitos bebês demoram algumas horas, e essa é que a gente chama taquipneia transitória, que é por esse excesso de líquido que tinha dentro do pulmão do bebê, que não teve o tempo de ser eliminado, de ser expulso, né? E eles podem levar até 3 dias para resolver esse problema, né? Então, são 3 dias no hospital, 3 dias no berçário ou na UTI, 3 dias a família angustiada. Então, se você quer cesárea, né, pelo menos o ideal seria esperar o dia de entrar em trabalho de parto. Pronto. Seu organismo decidiu, né, fisiologicamente, que ali é o dia de você parir, de você ter o seu bebê. Seu corpo está preparado, seu bebê está sendo preparado. Então, pelo menos deixar entrar no trabalho de parto e, em seguida, ir para a cesárea. No sistema público, as mulheres não podem escolher, né, ser cesárea, assim, porque é seguido os protocolos, né? O protocolo que recomenda que o melhor para a mulher e para o bebê é o parto normal. Então, esse parto deve ser bem acompanhado, né? Muito bem acompanhado, para detectar qualquer problema da gestante ou do bebê que não possa progredir com aquele parto normal. E aí, sim, o obstetra vai indicar uma cesárea. Então, a cesárea, normalmente, ela deve ser indicada por algum problema decorrente, né, da mãe ou do bebê.
que não pôde mais progredir para esse parto normal. E aí a gente, na UTI, nós vamos ter as incubadoras, os monitores, os respiradores, né, para dar assistência ao bebê. A UTI, ela tem médico 24 horas, todos os dias. Lá no São Lucas nós temos fisioterapeutas 24 horas também para dar assistência respiratória e motora para esses bebês. Temos assistente social, psicólogo no hospital, as enfermeiras também 24 horas, uma enfermeira para UTI, uma enfermeira para o berçário, e as técnicas de enfermagem também, né, que então compõem toda a equipe de uma UTI. No berçário também tem toda essa equipe. E que mais de UTI? Alguma coisa que eu não disse, Renatinha? Quer lembrar alguma coisa? Ou alguém, alguma pergunta aqui? Os bebês hipoxiados, que a gente inicia o Padovan o mais precocemente possível na UTI também, já na UTI, né? Eu acho que é bom ser falado. Que é um diferencial da nossa UTI, né? Inclusive um diferencial assim, bem importante, que é a única UTI do mundo onde a gente tem uma terapia de reabilitação neurológica que é com o método Padovan desde 3 dias de vida. Então, normalmente, um bebê hipoxiado, ele passa por muitos problemas, né? Essa falta de oxigenação não é só no cérebro, é nos rins, no fígado, nos pulmões, traz vários problemas para o bebê. E as UTIs, em geral, vão tratar todo aquele problema, todos aqueles problemas que eles vão apresentar, né? Os problemas renais, depressão, vários problemas, infecções. E aí, quando o bebê já não tem mais problema nenhum, tá só com sua sequela neurológica, né? Às vezes depois de 15 dias, 20 dias, às vezes até depois de um mês, é que vão começar alguma estimulação. Normalmente as UTIs não começam estimulação motora dentro da UTI, só quando o bebê já está no berçário, né? No berçário ou na enfermaria, ou às vezes muito se prolonga o internamento até mais de um mês, acaba indo ser um serviço que tem UTI pediátrica, esses bebês saem da UTI neo e vão para a UTI pediátrica, porque são bebês que demoram muito a ter alta, que eles demoram a adquirir a sucção e só podem ir para casa sugando, né? Normalmente a gente não manda para casa o bebê de sonda, em raros casos que é mandado assim. Então é um grande diferencial que a gente tem, esse método Padovan, que a gente já utiliza há 10 anos. A partir de 3 dias de vida, o bebê estando estável, a gente já inicia, então ele se recupera muito mais rápido. Eu estou fazendo levantamento, né? Assim, eu já fiz um levantamento, já publiquei um artigo com os primeiros 92 casos que a gente teve, de 2008 até 2015, e as melhoras são excelentes, o bebê sai muito mais rápido. Todos que a gente teve saíram mamando no peito, que é uma coisa, Ave Maria, assim, importantíssimo, né? Um bebê hipoxiado, sequelado, que muitas vezes sai do hospital com a gastrostomia, que para quem não é da área da saúde, é uma cirurgia que é feita abrindo aqui pela pele o estômago e coloca uma sondinha aqui para a criança ficar sendo alimentada pelo estômago, para não ir para casa com a sonda orogástrica nem nasogástrica. Às vezes com a traqueostomia, né, que é aquela abertura que a gente faz aqui, coloca o traqueóstomo para a criança ficar respirando melhor. E aí os nossos bebês todos saíram sem a gastrostomia e sem a traqueostomia, todos respirando bem e sem precisar desse recurso e sem precisar da gastro se alimentando no peito. Todos saíram mamando no peito. E agora a gente está com um novo trabalho para comprovar mais ainda a eficácia do método Padovan, que é com um aparelho de eletroencefalograma, mostrando a melhora da terapia no traçado cerebral do bebê. Então, a gente mostra o traçado antes, bem deprimido, bem alterado, e depois da terapia, o traçado melhorando. E também com o exame neurológico que a gente faz, que é o exame neurológico de Hammersmith, que são vários testes neurológicos que tem uma pontuação também em todos os bebês
saindo com uma pontuação aumentada, né? Então, melhorando os seus reflexos, melhorando o seu exame físico, o seu exame neurológico também. Então, é uma terapia, é um trabalho que nos orgulha muito, que já é reconhecido internacionalmente, né? Eu já fui para a Europa fazer cursos lá para terapeutas, para aplicarem a terapia Padovan nas UTIs por aí afora. O que mais? Acho que da UTI é isso mesmo, né, doutora Liliane? Se eu for lembrando alguma coisa, eu vou falando. Se alguém aqui. tiver... Vai, sim, estão perguntando aqui se vai ficar gravado no IGTV e também no meu canal do YouTube, tá, gente? Vocês podem ir lá depois no canal do YouTube e, inclusive, as outras lives estão todas gravadas lá. E aí, no berçário, né? Então, quando é que o bebê vai sair da UTI para o berçário? Então, aquele bebê que não está mais no oxigênio, no berçário até fica no oxigênio, mas no capacete, no halo, né? Um oxigênio mais leve. Mas se não precisar do aparelho, vai para o berçário. O bebê que não está mais precisando dos aparelhos para ajudar a respirar e vão para o berçário para terminar o tratamento. Isso. Aí pode dizer, vou falar um pouquinho agora sobre o berçário. O berçário lá da gente, a gente tem 14 leitos, né? E a gente recebe bebês não só daqui de Juazeiro, mas de outras cidades aqui da região do Cariri. Se tiver alguém de outras cidades ou que trabalhe em outros hospitais, é importante a gente frisar que sempre quando vocês forem pedir vaga, vocês colocarem esse bebê na central. Porque às vezes acaba chegando bebê para a gente ir lá, sentar na central, e às vezes a gente fica até sem ter como dar um suporte adequado, porque a gente está sem vaga, dependendo da época, né, doutora Liliane? Então, frisar bem para sempre colocar esse bebê tanto para a UTI como para o berçário e colocar na central. Então, a gente tem 14 leitos no berçário, assim como a UTI, a gente também tem um fisioterapeuta, um enfermeiro, sempre plantão, o médico e geralmente de 2 a 3 técnicas para darem assistência a esse bebê. Os bebês que vão para o berçário geralmente são os que saíram da UTI, mas que ainda não têm condições de receberem alta hospitalar. Então, são aqueles bebês geralmente acima de 1,5 kg, os bebês que não estão mais precisando de suporte ventilatório, como a doutora Liliane falou, até que só tem um desconforto respiratório leve, vão ficar no halo, que é o capacetezinho de oxigênio. Os bebês que estão em uso de antibiótico terapia, né, para terminar a antibiótico terapia, ou que então nasceram, vieram direto da sala de parto, com também algum desconforto, e aí tem uma pneumonia ou algum outro tipo de infecção neonatal e precisa fazer o antibiótico, mas não está tão grave, então fica lá com a gente também no berçário. Bebês que necessitam fazer fototerapia, né, também fica lá com a gente no berçário. Dependendo do caso, se tiver vaga no alojamento, esse bebê pode até ficar no alojamento conjunto com a mãe, né? Mas se for um bebê que quando chega pra gente não tem vaga, ele vai ficar com a gente também no berçário. Bebês que estão em tratamento também de sífilis neonatal, às vezes também precisam ficar lá com a gente no berçário, né? E até esse bebê ficar estável, né, mamando, geralmente a gente libera mamando, é muito difícil o bebê sair sem ser mamando, a não ser algumas ocasiões, né, que a mãe não consegue amamentar, ou por algum outro motivo não tem como a gente oferecer a mama a esse bebê, e a gente só dá alta quando ele sai mamando e quando ele está bem estável e com um peso adequado, né, outro motivo para o bebê vir para o berçário, da UTI para o berçário é o ganho de peso. Então, geralmente, a gente dá alta para o bebê com 1,8 kg, né? E se o bebê for de fora, né, não for aqui de Juazeiro, a gente gosta de liberar depois de 2 quilos, porque esse bebê vai sair com uma segurança maior, tanto para ele como para a mãe também, que é um bebê maior, né? Então, lá a gente tem algumas ações no berçário, né, em relação também à humanização, que eu queria falar. Que, como eu sou presidente da comissão de humanização, então a gente faz algumas ações no hospital, mas muitas dessas ações são feitas no berçário, né? Então, a gente implementou a hora do soninho, né, para esses bebês, que é no horário de 4 da tarde às 5 da tarde, onde a gente procura deixar o ambiente mais tranquilo, né, com poucos ruídos. A gente coloca uma musicazinha, né, ambiente, aquelas músicas de ninar,
deixa a iluminação também mais baixa e não faz nenhum procedimento nesse bebê, a não ser que tenha alguma intercorrência. Então, é um momento de relaxamento mesmo do bebê, para ele dormir, né? A gente evita estar manipulando esse bebê, troca de fralda, dieta, a gente também não dá nesse horário. E é um momento mais de relaxamento. Fora a hora do soninho, a gente também tem os mêsversários que a gente iniciou, né? Que a gente, às vezes, tem bebê que passa de 3, 4 meses com a gente. Então, a gente até acaba se apegando, né, a esse bebê, como se fosse da família da gente. E aí, a gente acaba fazendo o mêsversário do bebê. Então, a gente tira as fotos, entrega à mãe, arruma a incubadora, decora, coloca um balãozinho, para ficar uma coisa bem bacana, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é muito comum essa história de mêsversário. E muitos dos bebês que estão lá, né, a mãe quer fazer, mas não tem como. Então, a gente faz para que elas também se sintam mais acolhidas. Outra coisa que a gente faz também é o estímulo ao aleitamento precoce, também, que a gente preza bastante, tanto na UTI como no berçário. A gente tem um banco de leite, né? Então, essa mãe, ela tem acesso livre a esse banco de leite para estar ordenhando e tirando leite quando o bebê ainda não está podendo mamar. Então, a gente preza também oferecer o leite materno, né, para essa mãe. Ou então, se não for possível, o leite pasteurizado, que é aquele leite que vem das mães doadoras, né? Para estar oferecendo a esse bebê. Então, a gente tenta evitar ao máximo o uso de fórmula infantil, que a gente sabe que não é a mesma coisa do leite materno, né? O leite materno tem N benefícios para esses bebês, né? Inclusive, a gente já sabe que o leite materno do bebê prematuro, a mãe produz um leite específico para o bebê prematuro. Então, diminui várias coisas, vários problemas nesse bebê. Então, estimula o aleitamento precoce também. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu tinha colocado. Um diferencial nosso, né, Renata, é justamente a presença das mães 24 horas. Não está agora por conta da Covid, né, mas o hospital acolhe as mães, tem uma enfermaria que as mães ficam, o hospital dá alimentação o dia todo, então as mães ficam internadas também acompanhando o bebê, as mães que queiram, né? E a gente incentiva bastante isso, porque elas ficam a cada 3 horas tirando o leite para dar para o bebê, elas vão lá conversar com o bebê, fazer carinho, dar a dieta, já começa a ser treinada para os cuidados com o bebê. Então, eu até já fiz um tempo um levantamento, e mesmo nossos prematuros bem pequenininhos, a maioria sai mamando, justamente porque a mãe está lá todos os dias, né? Enquanto que se ela não estiver lá, ela não vai tirar leite de 3 em 3 horas, o leite acaba secando e aí esse bebê perde de mamar. Então, é uma coisa muito boa que a gente tem lá no São Lucas, essa permanência 24 horas das mães. Isso, e até por e aproveitar para falar... Diga. Pode dizer. Eu ia falar do banco de leite para as doações. Isso, as doadoras. Até por conta dessa permanência, a gente também acabou criando o Cine Materna, que é um cinema voltado para as mães, né? A cada 15 dias a gente exibe um filme, não agora por conta da pandemia, né? Que tem muita coisa suspensa, porque não pode dar aglomeração, mas aí a gente faz, né? Exibe um filme com pipoca, com suco para elas no auditório do hospital, já porque elas ficam muito tempo lá, então assim, acaba sendo um momento angustiante, porque tá com o bebê na UTI ou no berçário, né? A gente sabe que toda mãe quer ter esse bebê, quer levar para casa, quer ter seu bebê saudável, então assim, a gente tenta se colocar no lugar daquela mãe, né? Que ela tá ali aflita, tá tensa, então é o momento dela relaxar e esquecer um pouquinho do que ela tá passando. Então, a gente também faz esse cinema. E aí, doutora Liana, acho que ia falar da trabalhos manuais, né? Trabalhos manuais também, que às vezes chama pessoas de fora para fazer com elas trabalhos manuais, ensinar alguma coisa, que é até bom que as oficinas de artesanato, né? Reuniões que às vezes eu faço com elas para falar sobre o serviço, sobre o nosso dia a dia, né? Isso é bom, isso aproxima o médico e as enfermeiras das mães. Elas ficam mais abertas para perguntar, para tirar dúvidas. Isso. A gente também tem a visita dos irmãos, né? Geralmente acontece na quinta-feira. E aí a gente
é acompanhada essa visita da psicóloga, né? E às vezes da assistente social, também para o irmão, porque também para o irmão é difícil, né? Uma criança, a maioria das vezes são crianças, entender, né? Por que que o irmãozinho foi para casa e tudo. E aí, na quinta-feira, a gente proporciona essa visita, né? Acompanhada da psicologia e do serviço social, para também estar dando um aparato a essa criança, porque também para a criança não é fácil entender, quando, por exemplo, o bebê está na UTI, às vezes entubado, o que é que está acontecendo, né? Então, a psicóloga dá todo um suporte para essa criança fazer essa visita também. E também temos, em relação ao banco de leite, a doação, né, que a gente precisa muito da doação, principalmente nessa época agora da pandemia, porque muita gente deixou de doar e tudo por conta da Covid, com medo, mas o carro do banco de leite, ele passa na sua porta, se você quiser, né, ser doadora, para arrecadar o seu leite, com todos os cuidados, né, para evitar contaminação, tanto por conta da Covid, como por conta de outras doenças também. E a mãe que ela é doadora, ela tem, digamos assim, um bônus de levar o seu bebê, esse bebê ficar sendo acompanhado no banco de leite, né? Lá no banco de leite eu presto esse atendimento uma vez por semana, geralmente na quarta-feira à tarde, para essas mães que são doadoras, né? Que é o egresso, que a gente chama, é a puericultura. Então, você que quer ser doadora, é só entrar em contato com o Hospital São Lucas. No momento, não estou com o telefone aqui, eu não sei decorado, mas depois eu posso estar colocando no Stories. E aí, você tem o direito a estar levando o seu bebê para fazer uma puericultura, que a gente sabe que muitas mães também não têm condições de pagar uma consulta com um pediatra, né? E muitos postos de saúde também, às vezes, não têm o acompanhamento adequado. Então, isso também é bem bacana que a gente tem lá. Né, doutora Liliana? E o banco de leite tem também o ambulatório, de aleitamento, né? Ou acabou? Isso. Era a doutora Gisele que fazia, depois você... O ambulatório de aleitamento materno. Tem um ambulatório. Tem, só não está tendo agora por conta da pandemia, porque foi tudo suspenso, né? Mas a gente tem um ambulatório. Mas normalmente as pacientes que têm bebê no São Lucas, né, principalmente assim, que a gente vê que vai ter alguma dificuldade na amamentação, ou é adolescente, aí já encaminhava para ficar sendo acompanhada no banco de leite, né? Ou que o PSF não tinha cobertura, aí elas já saíam com uma consulta agendada do banco de leite, onde o bebê é acompanhado durante 6 meses. Uma coisa que você falou aí, que as crianças, que seria um motivo de ficar no berçário, que é para tratamento de sífilis, né? Aí eu anotei aqui para a gente falar, porque a sífilis é uma doença que não se acaba, continua aí, uma doença sexualmente transmissível, né? É uma doença de fácil tratamento, que é com penicilina, com bezetacil, mas é um exame barato que é o VDRL, que é feito no pré-natal, mas esse exame deveria ser feito em todos os trimestres e não às vezes é feito só na primeira consulta e depois não é repetido, deveria ser repetido no segundo e terceiro trimestre, início do terceiro trimestre, porque se der positivo, tem que dar tempo de tratar antes do bebê nascer, porque se a mãe não tratar na gravidez, o bebê, ao nascer, vai ter que fazer todos os exames. Muitas vezes vai ter que ficar lá 10 dias fazendo o tratamento também. Muitas vezes até ele não tem nenhum sintoma, mas é o recomendado pelo Ministério da Saúde que a mãe que não foi tratada ou foi inadequadamente tratada, que o bebê que tem um VDRL positivo, mesmo que seja menor do que o da mãe, mas se a mãe não foi tratada, esse bebê vai ter que ser tratado. E aí, 10 dias de antibiótico no hospital, né? 10 dias preso no hospital. E ultimamente tem aumentado muito, né, doutora Liliana? Sempre aumenta. Quando por um simples exame e um tratamento simples e barato, poderia ter sido evitado, né? Então, acho que o poder público tem que investir muito nessa saúde básica para evitar precisar estar gastando com hospital, com UTI, né? A gente tem que incentivar esse tratamento preventivo. Isso, exatamente. Eu acho que a base também, eu acho de tudo,
relacionado lá aos atendimentos da gente, a 90% é o pré-natal, né? A maioria dos bebês que a gente recebe são infecções que poderiam ter sido evitadas, é uma sífilis, uma SDR por uma cesárea eletiva, uma SDR não, taquipneia, né? Por uma cesárea eletiva. E eu acho que muito disso, se a população, né, os profissionais dos PSF tivessem, né, assim, mais, não é nem manejo que eu diria, né, um apoio maior dos próprios governantes, acho que isso diminuiria bastante, né, doutora Liliana? A gente vê muito isso lá na prática da gente. Muito. Então, teria que, assim, a população cobrar o seu direito, né, porque é um direito da gestante a ter o acesso ao pré-natal e aos exames. Quem trabalha nos PSFs, cobrar também do poder público que tenha ali suas condições adequadas de trabalho, que saber o que fazer todo mundo sabe, mas a gente não tem condição de fazer. Né? Então, o pessoal do PSF está capacitado, tem muitos... Ai, desculpa. Tem muitos treinamentos, é um pessoal bem capacitado para fazer o pré-natal, mas não tem condições. Pede os exames aí, não faz, né? Não marca, não tem. E aí, às vezes, a gente na UTI, muitas vezes a gente poderia dar mais, salvar aquele bebê, mas também, muitas vezes, falta uma coisa ou outra que deixa a desejar e que aquela nossa capacidade que nós temos, que vivemos fazendo cursos e que temos capacidade de dar muito mais da gente, a gente não pode porque também nos falta recurso. Então, é isso que acho que todo mundo, toda a cadeia tem que cobrar, né, o tempo todo para que a gente tenha condições de trabalho. Isso é verdade, doutora Liane. Outra coisa que eu queria falar era em relação ao contato pele a pele, né? Que a gente lá também estimula esse contato pele a pele precoce, tanto na UTI como no berçário, né? Então, assim, o bebê, quando ele está estável, a gente já faz, né? A gente lá no São Lucas, a gente não tem uma ala de canguru, né? Mas a gente tenta implantar, né, da nossa maneira, o canguru, de uma certa forma, tanto na UTI como no berçário. Então, a gente estimula, porque quando a gente fala em método canguru, a gente lembra logo daquela cena da mãe ou do pai com o bebê, né, encostadinho no contato pele a pele. Mas aí, o método canguru, ele não é só isso. Além desse contato pele a pele, tem toda a questão da participação, né, das mães e do pai. Então, a gente lá no São Lucas, quando a mãe, ela tá lá, né, que agora não tá podendo ficar o tempo todo, mas o que a gente faz? A gente pega a mãe, ela quem troca a fralda, ela ajuda a dar banho nesse bebê quando o bebê está estável. Ela, quando o bebê ainda está se alimentando por sonda, a gente coloca a mãe, ensina a mãe a dar a dieta, né? E nesse ponto as técnicas, eu queria aqui até parabenizar as técnicas de lá, que ajudam muito, né, nesse ponto de estarem ali sempre com a mãe. Muitas delas, mãe de primeira viagem, nunca trocaram fralda, então já o bebê já nasceu com algum problema respiratório, nasceu prematuro, e aí tem que aprender tudo uma vez, e as meninas com toda a paciência do mundo vão lá, ensinam, né, como é que se faz para dar dieta, como é que se faz para trocar fralda, para dar banho, como é que coloca no peito. Aí a gente também tem o apoio, né, da enfermeira e das técnicas do banco de leite, que aí a gente entra em contato, geralmente elas vão lá, vão colocar esse bebê no peito, vão estimular a mama, massagear, né, para poder incentivar esse aleitamento materno o mais precoce possível. Eu acho que também é um diferencial da gente, que entra justamente naquela parte que a doutora Liane falou, que a gente tem o acesso livre das mães. Então, como elas passam muito tempo lá, a gente nota que quando elas vão para casa, elas não vão tão inseguras, porque elas já pegaram a rotina do bebê, né? E eu até tenho notado isso ultimamente, né, doutora Liane? Eu tenho notado ultimamente que como elas não estão podendo ficar lá no hospital, só estão indo no horário da visita por conta da pandemia, quando a gente dá alta pro bebê, elas vão para casa mais inseguras. Então, muitas delas acabam às vezes não quer nem ter alta. Não quer nem ter alta. Vai a gente fala, o seu bebê já tá bem, vai para casa. Não, doutora, eu não sei cuidar do menino desse jeito, não. A gente vai tentar tranquilizar.
mas geralmente, na grande maioria das vezes, elas saem bem, assim, com segurança para poder levar esse bebê para casa. E graças a Deus, acho que raríssimos casos esses bebês voltam, né, doutora Liliana? Muito difícil, e a gente assim, se preocupa e a gente se preocupa até após a alta do bebê, né? Porque a gente antes da alta, a gente procura ver como é essa mãe, como é a família, como é o relacionamento da mãe com o bebê durante as visitas, se ela vai ter todos os cuidados ou não, se ela é insegura ou não, aonde é que ela mora, como é o ambiente familiar, se é um ambiente seguro ou não para o bebê, né? Então, às vezes a gente tem mãe usuária de droga ou que é alcoólatra e a gente entra em contato com o conselho tutelar, com outros familiares, né? Então, porque a gente se preocupa, que não é apenas dar alta para o bebê. Sim, vou dar alta, mas como é que esse bebê vai chegar em casa? O que é que ele vai ter em casa? Ele vai estar seguro em casa, né? Então, o pediatra se preocupa com isso também. Com a segurança do bebê pós-alta. Geralmente, quando a gente libera esse bebê para casa, a gente encaminha ele para o egresso, né, que é as consultas de retorno, ou para o banco de leite ou para a faculdade, lá para a FMJ, que aí a doutora Liliane faz esse atendimento lá também, e a doutora Valéria. Então, é um bebê que fica, digamos assim, amarrado, né? A gente acaba acompanhando esse bebê e, graças a Deus, até hoje, como eu já disse, raríssimos casos, assim, voltaram com alguma complicação. E na maioria das vezes, quando volta, é alguma mãe que não seguiu as orientações que a gente deu, né? Acabou dando mingau pro bebê, que podia, ou então acabou expondo esse bebê à aglomeração, né? Já que a imunidade do bebê, por si, já é baixa e do prematuro mais ainda. Então, é algum bebê que pegou alguma infecção externa, e aí acaba voltando, mas é muito difícil isso acontecer, graças a Deus. Esse início do ano, que é o nosso inverno aqui, né, nessa época mais fria, de chuva e tal, é bem comum os bebês voltarem porque pegam uma gripe em casa e voltam com problemas respiratórios. E aí, esse ano a gente não teve, graças a Deus, que teve esse confinamento, né, esse distanciamento social, por conta do Covid, e acabou que diminuiu as outras infecções respiratórias, as pneumonias, as viroses, as gripes, diminuíram. Então, a gente está numa época bem tranquila, a UTI e o berçário estão bem tranquilos, com pouco internamento, né, com poucos bebês internados. E está bem, graças a Deus, assim, Doutora Rosália, de Lavras da Mangabeira. Agradecendo aqui aos profissionais, doutora Rosália, sempre, vez ou outra precisa, né, encaminhar algum bebê, e sempre que a gente pode, a gente faz o possível, gente, para qualquer cidade. Então, não existe isso de negar vaga por negar. Se a gente disser que não tem, é porque realmente não tem, né? Sempre a gente dá um jeitinho, como nossa UTI e berçário são coladinhos, vizinhos um do outro, a gente muitas vezes tira um bebê menos grave da UTI e bota no berçário para dar a vaga para um bebê mais grave. Então, sempre a gente dá um jeito. Agora, a gente sempre pede que entre em contato com a central, bote o bebê na central de leitos, né? Tem que ser tudo regulamentado direitinho, como manda. E outra coisa que eu peço também, caso tenha alguém de fora aqui, que faça um encaminhamento bem completo, dizendo a hora que o bebê nasceu, o tipo de parto, se teve reanimação, como foi a reanimação, né? Para os dados que você possa mandar para a gente o mais dados possível. Outra coisa também é pedir para o pessoal não omitir, né, os dados. Porque às vezes eu até entendo que tem gente que está em cidade do interior, que não tem suporte, e aí acaba pedindo vaga no berçário, né, coloca lá que o bebê está com desconforto respiratório leve, tá bem, e aí quando chega pra gente, acaba que é um bebê de UTI. E muitas vezes a gente fica com a mão na cabeça, literalmente, porque a gente não tem a vaga, né, e aí acaba, na maioria das vezes a gente dá aquele jeitinho brasileiro. Mas não é o correto, né, o correto é que esse bebê tenha uma assistência completa, com respirador, com tudo. Então, um apelo que a gente faz também, quando vocês forem colocar o bebê na central, é descrever o quadro. Até porque, digamos que se esse bebê estiver grave e a gente tiver a vaga, a gente não vai negar. A gente realmente só não dá a vaga se a gente não tiver como receber mesmo.
a gente faz o possível para receber os bebês. Uhum. E esse bebê que é de UTI, dizendo que é de berçário, né? Então ele vai chegar sem ter a vaga de UTI preparada. Então a gente pode piorar mais ainda o quadro dele, porque a gente ainda vai arrumar tudo, vai, né, tirar um bebê de um canto para botar no outro. Então é um transtorno na equipe toda e transtornos até para outros pacientes. Isso mesmo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, gente, assim, quem puder fazer o curso de reanimação neonatal, né? É o curso da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu sou instrutora, doutora Elba, doutora Carme, doutora Eliana, aqui, nós somos instrutoras. Iríamos trazer agora em maio esse curso para cá, mas não deu. Então, assim que tiver, a gente vai trazer o curso de reanimação e esperamos que médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, estudantes façam, porque é muito importante o bebê receber uma boa assistência ao nascimento, diminui muito a sua necessidade de UTI, diminui suas sequelas, né? Então, faz parte dessa diminuição da mortalidade infantil o treinamento da equipe na sala de parto. Então, tanto para assistência adequada da mãe, para evitar a mortalidade materna, como a assistência imediata do bebê que precisa de reanimação. Então, é preciso que em toda sala de parto tenha um bebê, ou tenha um profissional, pelo menos, capacitado a iniciar imediatamente os passos da reanimação. Assim que puder, a gente vai trazer e vamos divulgar, né, Faltam uns 3 minutinhos para terminar, né? Eu acho que teve uma pergunta aqui que eu não... Clides perguntou: dificuldades financeiras da mãe influencia diretamente no aleitamento materno exclusivo? Assim, deveria ser até uma causa de aleitamento materno exclusivo, porque se ela não tem condição, ela não vai poder comprar a fórmula adequada para o bebê, né? Doutora, não é nem a questão financeira, eu acho que é a falta de informação, né? Informação, porque geralmente quem tem um poder aquisitivo menor vai ter menor acesso à informação também. Então, acho que talvez a pergunta dele seja nesse sentido, né? Pode ser também. Aí tem todas aqueles mitos da amamentação, né, de achar que o leite é pouco, é fraco, aí acaba querendo dar uma fórmula, aí como não tem condição financeira boa, acaba dando qualquer fórmula, aí lá vem mais problemas, aí o bebê vai ser desnutrido, vai adoecer, então é uma cascata de problemas. Então a gente precisa incentivar o máximo que puder o aleitamento materno, todos os profissionais de saúde, né? Exatamente. Porque aí... Então, justamente, se você não tem condição, capriche no aleitamento, faça de tudo para amamentar, porque é 6 meses sem precisar gastar com a alimentação da criança, né? E mesmo as mães que não têm condição de comer bem, mas já tem trabalhos mostrando que mesmo as mães desnutridas da África, elas produzem leite que é adequado para o seu filho, né? Então, não tem preço. Aleitamento materno não tem preço. Precisa ser incentivado porque diminui muito a mortalidade infantil. Aqui, meu bebê não toma nada doce de manhã, nem leite, nem mingau ou papo. O que eu posso dar para ele? Aí teria que saber a idade do seu bebê, né? Porque cada bebê... Aí também, doutora Eliana, acho que nessa pergunta entra aquela história do mingau, né, que as mães falam muito do mingau, que o bebê não toma... Ai, meu bebê não toma mingau, o que é que eu faço? E a gente fala que o mingau, na verdade... Então, assim, se a live vai cair, aí se forem ter perguntas agora pra gente, né, aí a gente vai ter que sair e entrar de novo. Viu? Ó, 1 aninho, sim. Tem muita coisa para falar de mingau aqui. Aí a mãe está falando de 1 aninho, né? 1 aninho também não é para comer nada doce, nem precisaria tomar mingau. Até 2 anos a gente não deveria dar nada doce, nem com sal para as crianças. Eu sei que isso é muito difícil, né? Mas é fundamental para a saúde do bebê.
Ó, eu vou encerrar aqui para a gente sair e entrar, se tiver gente para fazer mais perguntas, viu? Vamos falar sobre mingau, então. Vamos sair.